Sou Márcio Virgílio, nosso canal Jovens de Joelho está aí para abençoar muitos jovens, para mexer no coração de muitos jovens e aquecer. Nosso alvo é esse, aquecer o coração de muitos jovens e plantar uma semente de que podem ser como Josué e Caleb, né? Nós temos um lema que Deus colocou em nosso coração: 12 menos 10. Somente 2 entraram em Canaã. E eu acredito que você é um destes. Te convido para uma pequena oração para a gente ter esse papo reto. E eu acho que vai ser 10. Vamos lá? Espírito Santo, obrigado por esse dia. Obrigado por essa noite tão especial. Obrigado pela Tua palavra, que ela vem, toma o nosso coração e ela se torna em palavra de governo em nossas vidas. Ela governa a gente por dentro e depois ela governa por fora e ela nos usa como instrumento de governo. E eu acredito que é isso que o Senhor tem para muitos jovens. Muito obrigado por essa noite, por esse momento tão marcante, tão bom aqui em casa, por esse ambiente tão especial que o Senhor nos deu. Muito obrigado por cada jovem que o Senhor vai colocar aqui ao vivo para a gente trocar ideia e por cada jovem que o Senhor vai colocar para ver essa live mais tarde, outro dia, não tem problema. Muito obrigado pela Tua presença aqui, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amém. Papo reto é diferente, é algo que o Espírito Santo nos deu. Por quê? Porque você, jovem, é importante. Porque você, jovem, é algo que marca o coração de Deus. E o Espírito Santo, ele move os servos dele para te servir. É isso mesmo. Estava trabalhando hoje aqui, orando, e o Espírito Santo falou assim: mande um papo reto lá no Instagram, faça uma live, vamos trocar ideia com o pessoal. E eu falei: mas não pode? Isso foge ao meu modelo de trabalho um pouco, não é? Porque meu modelo de trabalho ele tem todo um planejamento. Você me acompanha, você sabe que eu estou falando de emoções, do fruto do Espírito. Domingo eu falarei de inimizades, falamos de ansiedade, falamos de ira. E agora eu vou falar de inimizade. Mas se você acompanha o nosso trabalho, você vê que a gente tem todo um cronograma, né? A gente tem um projeto, a gente falou de Jonas, nós vamos trabalhar o livro Repetidores, que é muito legal. E nós temos todo um projeto, todo um trabalho, algumas datas. Mas aí o Espírito Santo, nessa quinta-feira à noite, falou ao meu coração: lança um papo reto, troca uma ideia. Márcio, que é isso? Vamos lá, hein? Primeiro, boa noite. Oi, Babi. Deus te abençoe, fortaleça você. Saudades imensas e eu acredito que Deus vai tocar no teu coração hoje. E manda aí umas perguntas aí pra gente trocar ideia, beleza? Bem, papo reto é algo que o Espírito Santo nos inspira pra gente trocar ideia. Sabe por quê? Porque o ano começou, 2022, uau, a gente teve aquele momento de virada de ano, aquela coisa bem agitada. E eu não sei você, a gente é orientado assim, né? Talvez você pegou a sua agenda, o seu caderninho e fez um monte de alvos, né? Emagrecer, comprar isso, comprar aquele carro, passar naquele concurso, casar, coisas desse tipo. E aí, a gente tem que pensar, você planeja com a sua alma? Você planeja com as suas ideias aqui, psique? Porque se você faz isso, quer dizer que todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Ou você planeja pelo Espírito. Como é que é o seu começo de ano? Porque o homem espiritual, ele anda no Espírito. Como é que você vira o seu ano? Ah, mas eu virei na igreja, eu ajoelhei, fiz tudo aquilo. Show, 10. Mas e após aquilo? Márcio, você está muito místico. Místico coisa nenhuma. Você procura ouvir do Espírito o que tem para 2022. Porque o Espírito Santo é isso. O Espírito Santo ele exerce governo sobre nós, governo em nossa vida, governo em nossas emoções, estou falando disso, governo em nosso dia a dia, governo em nosso destino. E Ele quer que a gente seja instrumento de governo. Mas, Márcio, eu tenho minhas ideias, eu tenho meus projetos, eu tenho minha mente, minha cabeçona, eu sou muito inteligente. Beleza, mas a lâmpada do homem está no Espírito. O Senhor coloca tanta revelação no nosso espírito.
O Senhor coloca vida, coloca projetos, coloca discernimento, coloca tantas ideias, coloca ministérios, coloca chamados. Ah, Márcio, quando que isso vai se concretizar? Ano após ano. Ano após ano, construindo no Espírito. Ano após ano, construindo fé. Ano após ano, desenvolvendo o fruto do Espírito. Ah, Márcio, então, peraí. O meu chamado, a glória de Deus, a minha Canaã, a minha plenitude não vai ser algo que vai explodir um dia e eu vou ficar assim na igreja, aí de repente, puf, explode? Claro que não. Isso é uma viagem. É muito misticismo da nossa cabeça imaginar que as coisas são assim. O Espírito Santo, quando vira o ano, ah, Márcio, essa virada de ano é bobeira. Claro que não, há um propósito em tudo, há uma injeção de ânimo em você, mas o Espírito Santo fica ali esperando que você chegue a ele e pergunte: ei, Espírito Santo, o que tem para 2022? Qual é o planejamento? Quais são os projetos? Quais são as ideias? E se você se colocar assim, à mercê do Espírito, eu tenho certeza que ele vai falar com você. E aí é engraçado que muitos jovens ficam assim, né? Como é que o Espírito Santo fala? Como é que é a voz do Espírito? E nesses tempos modernos, uma coisa que tem marcado muito a gente, principalmente os jovens que têm sofrido com isso, que nós queremos informações rápidas, nós queremos resoluções rápidas, conclusões rápidas, e é como se Deus tivesse que falar rápido. Mas o Espírito Santo não é movido pela mecânica do século 21, 22, 20, 19, 18. Não! O Espírito Santo, ele age pelo Kairos, não pelo Cronos. Então o Espírito Santo não age correndo, e ele não vai falar com você correndo como uma mensagem de zap. Não, nada disso. Ele vai querer conversar, ele vai querer se relacionar, ele vai querer te conhecer e ele vai querer que você o conheça. E através desse relacionamento vem confiança, através dessa confiança vem experiência. Estou citando a Bíblia, hein? E essa experiência vem esperança. Por que esperança? Poxa, porque o Espírito Santo diz: vá pela direita que vai dar certo, pegue a rua tal. Aí você vai, dá certinho. Você fica assim: eu vou ouvir o Espírito Santo da próxima vez. Mas, Márcio, me diz, como que eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo? É o detalhe. É disso que eu estou dizendo logo no começo do ano para você, jovem. Primeiro, desarme-se. Deixe de lado o misticismo. O Espírito Santo fala comigo quando eu estou lá na igreja, quando está tocando aquela música, ou quando o pastor chega perto de mim. Pare com esse negócio. Ele fala com você lá na igreja também, mas ele fala com você onde você estiver. E ele fala o tempo todo. E ele atrai você para que ouça a voz dele. Você já teve aquela impressão de ler um versículo bíblico e aquele versículo ficar rodando na tua cabeça o dia inteiro, 1 dia, 2, 3, 4, 5? É o Espírito Santo falando com você, porque ele quer que você descubra uma chave que vai edificar poderosamente a sua vida. É a voz do Espírito. Sabe aquela coisa, aquele incômodo que você sente na sua intuição? Poxa, esse ano é um ano diferente. Tem algo que eu quero fazer. Eu estou sentindo o desejo de fazer algo, mas eu não consigo entender. É o Espírito Santo te chamando: vem. Chegue perto que eu vou te explicar. Chegue perto que eu vou te explicar. Chegue perto que eu vou te explicar. E aí você dá um passo e como você começa a ouvir a voz dele mais forte, outro passo, outro passo, outro passo. E aí você consegue ser dirigido pelo Espírito em todas as áreas da sua vida. É por isso que nós estamos falando de emoções. Por quê? Porque as emoções têm uma voz na nossa vida que elas gritam. Elas gritam muito alto mesmo. Se você não for guiado pelo Espírito Santo, as suas emoções vão acabar guiando você. E aí você vai ser uma pessoa que vive trabalhando em torno de ter emoções tranquilas.
Mas o Espírito Santo, o fruto do Espírito, é o governo do Espírito Santo sobre as nossas emoções, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo falando de propósito. E aí nós voltamos para o começo do ano 2022 e pensando, Márcio, então o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida? Desenvolver o propósito. Mas eu pensei que o propósito era algo que um dia ia acontecer do nada. Claro que não. E também eu digo mais, e é uma chave poderosa, se eu cruzar os braços, Márcio, e ficar aqui, o propósito acontece? Não. Sabe por quê? Porque o propósito não é Deus te forçando a ser algo. O propósito é Deus dizendo, venha ser algo. Eu sei o melhor para você, porque eu te criei. A palavra de Deus diz no Salmo 139 que o Espírito Santo, ele viu o nosso corpo ainda informe e sabia cada um dos nossos dias. O Espírito Santo tem um mapa. Mas, Márcio, eu não consigo entender esse mapa. Pois é, eu proponho algo muito arriscado. Sabe aquela lista poderosa que você fez de coisas para fazer esse ano? Pega aquela lista e aí você vai ter uma experiência com Deus e vai ficar assim, hein? Pega aquela lista, entra no seu quarto. Se você já mostrou a lista para um monte de gente, calma. Mas pega aquela lista, entre no seu quarto e fale assim, Espírito Santo, eu tenho aqui uma lista, mas eu queria conhecer a sua lista para a minha vida em 2022. E aí, sabe o que é espetacular? Eu imagino, quando você deixa o Espírito Santo trabalhar, você pode esperar coisas maravilhosas. Porque José estava na prisão, talvez a lista daquele ano de José era passar mais um tempo na prisão, não tinha perspectiva. José estava ali, ele confiava no Senhor, mas ele não tinha controle do dia, não tinha controle da hora, e ele tinha um sonho de sair da prisão. Talvez na lista de José estava assim, permanecer em paciência, em fé, mais um ano. E aí o Espírito Santo já estava escrevendo assim sobre José. Terminar o ano como governador do Egito. Uau! O que o Espírito Santo está escrevendo sobre você? Você pode me dizer, Márcio, mas eu sei o que importa para a minha vida. Mas o que o Espírito Santo está escrevendo sobre você? O Espírito Santo é maravilhoso porque estou aqui me planejando para fazer a live sobre inimizades no domingo à tarde. E eu estou aqui no meu tempo de oração. E o Espírito Santo abre o Instagram, fale de planejamento, tem um papo reto com o pessoal. Eu falei, como? Em cima da hora? Essa não deu nem para fazer a propaganda primeiro, cativar o pessoal. E eu aprendi algo. Melhor do que a minha programação. Melhor do que eu fazer um vídeo antes lá no Reels para te ajudar. Melhor do que eu jogar lá uma propaganda para você ficar ligado. Esperando eu obedecer. Porque a obediência fala de chaves poderosas. Eita! Primeiro assunto eu falei, né? Entra no quarto, pega a sua lista para o ano de 2022 e expõe perante o Espírito Santo, porque ele vai te mostrar a lista do propósito. Agora eu estou falando já de outro ponto então, hein? Eu estou falando que a obediência, ela abre portas. Sabe por quê? Porque dói no coração ver as pessoas tão empolgadas, ver muitos jovens na igreja empolgados no começo do ano e eles fazem ali uma lista. E o tempo vai passando e nada daquela lista se cumpre, nada acontece, nada dá certo, porque falta chaves. Uma das chaves
poderosas do reino de Deus é a obediência. Mas obediência a quem? Eita, autoridades. Se tem algo interessante para nós revermos em 2022, como que nós nos posicionamos a respeito das autoridades. Que autoridades, Márcio? Todas constituídas por Deus. Todas. Sabe? Se nós resolvermos obedecer, o Espírito Santo vai poder seguir aquela lista. E ele vai cumprir aquela lista. José não poderia bater no peito e falar: ei, faraó, eu revelei o sonho, eu sou o cara. Imagina se José, naquele convite, ele falasse assim: não, eu não quero me apresentar diante de faraó. Faraó deu uma ordem: chame José. Às vezes, nós fazemos algo sem pé, sem cabeça. Nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos campanhas, mas nós desobedecemos os pais, nós desobedecemos nossos professores, nós desobedecemos o governo, o presidente, fazemos chacota de tudo quanto é autoridade, nossos líderes. E aí depois chegamos diante do Espírito Santo e falando: Espírito Santo, cumpre aí a lista. E aí o Espírito Santo diz: não posso. Você não tem a chave da obediência. Então eu não posso cumprir ainda. O tempo, vou precisar de mais tempo para edificar na sua vida. Mais tempo para edificar na sua vida. Mais tempo para edificar na sua vida. Márcio, peraí, você falou então da terceira chave. Uau, beleza, falei mesmo. A questão do tempo. O diabo é enganador e ele engana muitos jovens porque ele causa a ilusão que existe muito tempo. Não existe. A vida passa muito rápido. Ela passa correndo. E na juventude nós achamos que temos todo o tempo do mundo para crescer e para exercer nosso chamado. E às vezes nos conformamos a crescer bem devagar, quase a conta-gotas. Jovem, quando a gente se converte, a gente chega perante o Espírito Santo e ele dá um leitinho maravilhoso. Passa um tempinho, ele dá um mingau de aveia e você... Mas tem que largar aquele negócio e tem que assumir posturas. E aí eu deixo a chave, algo muito bom, é que o Espírito Santo, ele procura jovens incomodados, jovens que querem mais, jovens que querem ousar, jovens que não estão satisfeitos em ir perto de Canaã e pegar um cacho de uva. Nós temos visto ao longo das nossas vidas, e nós já fizemos isso, que às vezes ficamos tão empolgados com Canaã. Uau, eu peguei um cacho de uva, que legal! E eu vou ficar aqui a minha vida inteira com esse cacho de uva. Ei, aquele cacho de uva, ele vai estragar. O cacho de uva é apenas um sinalizador. Espera aí, Márcio, o que tu está dizendo? Estou dizendo que aquela bênção espetacular que você recebeu de repente no começo do ano não é o total, ela é um sinalizador que o Espírito Santo está dizendo: esse será um ano mais, esse será um ano a mais no seu chamado, esse será um ano a mais na sua família, esse será um ano a mais nos seus dons, esse será um ano de mais impacto nas suas finanças, esse será um ano de mais impacto quando você abrir a boca e exercer a autoridade. E aí é maravilhoso porque quando nós compreendemos isso, aí nós
ficamos até assustados. Gente, vai acontecer tudo isso? Pode acontecer tudo isso? E eu faço parte dessa construção? Faz. Claro que faz. O Espírito Santo dá o start, mas ele quer que você ande no rio. Ah, Márcio, mas quer dizer que o Espírito Santo não vai me jogar no rio de Ezequiel e eu vou para águas profundas? Não, é um convite, venha. Assim, por ser um convite, quer dizer que muitos jovens em 2022, e nós podemos ser um desses, você pode ser um desses, que vão falar assim: as águas estão tão boas no meu tornozelo, por que eu vou mais longe? Eu controlo essa área aqui, eu sei como orar, eu sei como fazer as coisas, eu sei até as campanhas que eu faço com as águas nos tornozelos, por que eu vou além? Aí outros vão correr um pouquinho e vão ficar com as águas no joelho e falar: ah, já estamos em março de 2022, eu cheguei com as águas nos joelhos. E de repente, lá para dezembro, aquelas águas ainda estão nos joelhos. E aí aquele jovem já está um profissional de águas no joelho. E tem aqueles que vão estar com a água na cintura. Eles vão olhar para aqueles que estão com as águas no joelho e falar: fraquinho, iludido, poderia estar com a água na cintura, que nem eu. Estou aqui desde janeiro com a água na cintura. Mas eu quero dizer que haverá jovens em 2022 que vão chegar ao final do ano e eles estarão com as águas acima da cabeça, e eles vão estar tão dentro do rio de Deus, que eles não vão ter tempo para olhar para ninguém, a não ser para Cristo. Porque eles vão estar num nível de revelação que eles vão querer mais, eles vão descobrir que há mais. Eles vão se livrar do complexo do baldinho de areia. Márcio, me explica esse negócio, por favor. O complexo do baldinho de areia, que eu brinco muito, é que havia um cristão e um dia ele se converteu e ele foi para a beira da praia e ele descobriu que havia um oceano em Deus. Ele arrumou um baldinho de areia e todo dia ele ia lá naquela praia. Ele pegava, enchia o baldinho de água, ele tomava um banho e ele falava: glória a Deus, estou cheio do Espírito, eu me molhei na água do Espírito, eu estou pleno. Amanhã eu volto e tomo mais um banho dessa água gloriosa. Tem muita gente assim, hein? Esse tem controle, ele vai e volta. Mas quando ele sai da frente da praia, ele vai para onde? Ele tem controle, ele pode ir para o mundo, ele pode ir para vários lugares, ele pode andar rápido, devagar. Mas tem um outro cristão que ele vem com aquela roupa de mergulhador, e ele vem com oxigênio nas costas, e ele mergulha naquelas águas, e ele mergulha profundamente, e ele descobre que em Deus há muito para ser descoberto. Em 2022, eu tenho uma palavra para você: fuja do complexo do baldinho. Eu vou dizer algo profético nesse momento. Sabe aquela última bênção que você pegou? Aquela top! Largue, deixe com o Senhor, não fique se apegando a ela. Não pegue o último nível que Deus te levou e fique lá idolatrando, porque senão vai virar o baldinho. Vai virar o baldinho. Deus quer que você mergulhe profundamente nas águas do Espírito. Márcio, por que eu preciso mergulhar tanto nas águas do Espírito? Porque é só quando você mergulha nas águas do Espírito que o Espírito gera algo espetacular em você, que era algo que Paulo tinha. Olha que legal, você vai ter algo que Paulo tinha, o apóstolo.
Sabe o que é? Identidade. Como assim, Márcio? Paulo estava lá com Pedro, comendo com os judeus, mas aí quando chegam aqueles judeus bem tradicionais, Pedro dá uma de esperto, sai da mesa, vai sentar com os judeus, ele não come mais com os gentios, né? Porque Paulo estava com os gentios, Pedro estava lá também, pregando a palavra, e estava só 10. Quando chegam aqueles judeus bem tradicionais, Pedro sai da mesa, senta lá com os judeus, aí Paulo, aquele homem com a identidade desenvolvida por causa do Espírito, ele chama a atenção de Pedro e fala: que é isso, Pedro? Tu estava aqui com a gente 10 minutos atrás, comendo com a gente aqui no meio, e agora você vem dizer que é pecado comer com os irmãos aqui, porque não são judeus? Que é isso, Pedro? Que fardo pesado é esse que você está querendo impor sobre eles? Esse monte de costume, tradição. Aí eu te conto um segredo, guarde aí. O Espírito Santo, o jovem, o cristão, que não tem uma identidade desenvolvida pelo Espírito, ele vai se encher de fardos. Ele não será livre no Senhor. Vão dizer para ele: a oração que é ouvida por Deus é só aquela que é feita de joelhos. E aí você vai tomar aquilo como fardo. O dia que você precisar orar em pé, você não ora. Você vai estar numa fila do hospital e em pé você não ora, porque você não pode ajoelhar ali. Você vai estar na fila do banco, mas você não ora, porque não pode. Você vai estar no ambiente e aí você vai querer... Você está na igreja, no meio do culto, e você vai querer orar em línguas por um momento alto, mas não pode. Porque a tradição diz que se o irmão não entende do lado, a identidade te livra desses fardos. A identidade te livra de fazer aquela cara de tristeza na ceia, aquela cara de moribundo. Ai, eu sou um pecador e eu tenho que ficar muito triste hoje no dia da ceia, fazer uma revisão em mim. É pela graça. A graça te deixa leve. O dia da ceia é um dia de alegria, porque eu lembro que o Mestre morreu por mim para que o propósito se cumprisse e para que eu fosse atraído para o reino e para que eu chegasse ao meu destino profético, e o sangue é um sinalizador claro disso. E a ceia é tudo isso. Não dá nem para ficar triste. É muita alegria. É muito fardo. Não sai da igreja. Eu tenho que ir todos os dias, porque senão farda. Chegou uma época em minha vida que eu lembro que eu ia mais na igreja do que no meu quarto de oração. Na verdade, eu nem orava, não tinha como. Eu tinha compromisso todo dia. Até que eu me libertei desse negócio, eu entendi que congregar é uma expressão de quem eu sou. Eu preciso ser um cristão dentro do meu lar. Eu preciso ser um homem de Deus com as pessoas que estão perto de mim. Quando eu chegar na igreja, eu apenas vou expressar o que eu sou. Eu preciso ter tempo com a minha família. Eu preciso ter tempo. Preciso ter tempo para chupar um sorvete, eu e o Espírito Santo. Eu preciso ter tempo para a gente trocar uma ideia, para Ele me inspirar. Quantas vezes ficamos sufocados, nos enchemos de programações e o Espírito Santo quer nos inspirar, mas nós não paramos por causa dos fardos. Congregar é uma grande alegria, é um chamado, é uma palavra de Cristo. A igreja não é um fardo, não pode ser um fardo. Até para congregar precisamos depender do Espírito. Sabe, 2022 é um ano que eu creio, e eu quero dizer isso para os Josués e Calebes, a quem nós ministramos como missão que Deus nos deu. 2022 é um ano em que você vai viver leve no Espírito.
aquela declaração linda de Caleb. Pode deixar, o Senhor é conosco, são gigantes, mas nós vamos tomar a terra porque o Senhor é conosco. Lembra de Davi? Ei, Golias, marmanjão, você vem com espadas e com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Leve. Uma das características dos jovens vencedores é que eles são leves. A graça nos faz leve. Andar sabendo que o Senhor Jesus te ama, que Ele tem um propósito, que Ele tem algo para realizar na tua vida. Máximo é se você falar que eu sou leve, eu posso querer ir para o pecado. Então você não conhece o teu Senhor. Porque quanto mais eu conheço o meu Senhor, mais perto eu quero estar dele. E quanto mais perto eu estou dele, mais eu fico deslumbrado com a grandeza e com a pessoa. E mais eu acho que a vida é curta, porque nele há muita coisa para se realizar. Jesus é maravilhoso. O Mestre tem muito para nos ensinar. Agora eu entendo Maria. Marta lá, agoniada, fazendo um monte de coisa. Eu não desprezo o que ela estava fazendo, mas Maria falou, vou aprender um pouco com esse tal de Jesus, porque ele fala coisas que aquecem o meu coração e me dão vida. E é isso que nós fazemos em nossos lives, é isso que nós fazemos ali no canal, porque nós queremos dar vida, nós queremos ver jovens que estão carregados de fardos, nós queremos pegar jovens que estão aí fazendo uma lista enorme de coisas para 2022. Nós queremos dizer para jovens assim, seja livre em Cristo, o Senhor Jesus te ama, faça correspondendo a esse amor, não a fardos religiosos. Entenda e acredite do fundo do teu coração que há um propósito específico, singular, e o Senhor te chamou e Ele quer cumprir, e Ele quer cumprir no tempo, e Ele não quer perder tempo. E eu vou tirar um fardo de você agora. Mas eu estou assustado, porque se eu não correr para Jesus, Ele vai causar uma dor em mim, porque se não for pelo amor, vai pela dor. Se livre disso. Muito fardo, o Cristo do terror, se livre disso. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu fico perplexo com ele. O Espírito Santo é único. O Espírito Santo nos conhece. O Espírito Santo mexe com o nosso coração. O Espírito Santo marca encontros conosco, às vezes de forma inusitada. Eu lembro de uma casa que eu morei ali no Cruzeiro e a dona da casa, eu morava na casa do fundo, ela cozinhava muito bem. De vez em quando ela aparecia lá com um prato maravilhoso, e eu com a minha comidinha básica ali naquela época, difícil, miojo básico, aquele negócio salgado, mas eu gostava daquele negócio, viu? E aí, antes de eu colocar o macarrãozinho na água quente, ela chegava com um prato maravilhoso. O Espírito Santo inventa as coisas assim. Jovem, eu falei isso numa live, e eu vou lembrar esse ponto. Não pense que você vai criar o ano de 2022. Pergunte para o Espírito Santo o que ele tem para você. Há uma diferença entre você custear toda a sua vida e você ser um administrador. O Espírito Santo quer te levar a coisas que talvez você nunca conseguiria pela sua própria força, pelo seu próprio punho, pelo seu dinheiro. Ele quer te levar a lugares, quer te levar a falar com pessoas, quer te levar a desfazer nós na vida de pessoas que você achava que nunca seria possível. Mas como que ele faz isso? Apenas administre o que ele te der. Deixe ele ser o dono. Eu brinco, falo muito para minha esposa que Adão não criou o jardim do Éden. Ele era apenas o administrador. O Criador deu o jardim do Éden pronto. Às vezes o Espírito Santo quer abençoar-nos e a gente resiste. Porque se não for pelo nosso braço, a gente não acredita que é o Senhor.
é o Senhor. Ele quer fazer coisas na sua vida maiores. Mas, espera aí, que você está me dizendo? Está querendo dizer que as bênçãos sobre a minha vida podem vir maiores do que eu consigo cavar? Sim. Se você apenas andar com Ele. Se você apenas andar em obediência, andar em dependência, se você apenas deixar o Espírito te arrastar, sabe, delicadamente para águas mais profundas. Venha para águas mais profundas. Lembro que isso me marcou muito na minha história, quando um jovem virou e falou: Márcio, eu sei que eu tenho dom. Eu sei que pessoas já falaram que eu prego bem. Eu sei que pessoas são marcadas quando eu abro a boca. Eu falei: é verdade, mas eu tenho sonhos. E se eu der vazão a isso aqui, que Deus me deu, pode ser que eu não realize os meus sonhos. Como é que vai ser? Márcio, eu não quero saber do meu chamado, porque eu tenho sonhos. Você acha mesmo, jovem, que o Espírito Santo ia deixar você na mão? Você acha mesmo que algum sonho aqui da cabeçona pode ser melhor para a tua vida do que sonhos que o Espírito Santo coloca no teu espírito? Você acha mesmo? Esteja perto do Senhor. Aproxime-se. Márcio, eu vou me aproximar, mas eu vou manter uma temperatura controlada. Não faça isso. Não mantenha uma distância segura do Espírito Santo. Mas como assim distância segura? Aquela distância onde Ele não vai te controlar, onde Ele não vai governar a tua vida, onde Ele não vai ser o teu Senhor. É uma distância onde você consegue fugir a qualquer momento, não é? É uma velocidade controlada, né? Não faça isso. Deixe o Espírito Santo conduzir na velocidade que Ele quiser. Deixe o Espírito Santo conduzir nas águas profundas do jeito que Ele quiser. Deixe o Espírito Santo fazer. Pessoas guiadas pelo Espírito não ficam estagnadas. Pessoas guiadas pelo Espírito não ficam paradas. Pessoas guiadas pelo Espírito não ficam repetindo as coisas todo ano. Porque há uma palavra, há uma marca sobre eles, a vida. Vida. Rios de vida. Rios de vida. Rios de vida que você depois vai nadar por eles. Mas, espera aí, o que você falou? Quando nós estamos longe do Senhor, algo sai do nosso coração. São rios de morte. E depois nós andamos por esses rios de morte. Rios de vícios, rios de inimizades, rios de ansiedade, rios de depressão, rios de problemas financeiros, rios de pecados, rios de ira. Águas terríveis. Mas quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito, nós andamos de tal forma por rios de vida, rios de paz, rios de amor, rios de mansidão, rios de bênção, rios de crescimento, rios de edificação. E aí o propósito se cumpre ao longo deste rio, até ele chegar ao seu destino. E aí você vai poder dizer: combati o bom combate, guardei a fé, cumpri minha carreira. Eu deixei as coisas que ficaram para trás, inclusive aqueles bons momentos. Eu vivi uma vida de bons momentos. A minha aurora, a luz do Senhor foi brilhando na minha vida como aurora. Brilhou no ano de 2020, brilhou mais em 2021 e brilhou mais em 2022. Papo reto é isso. Eu abri o coração, trocar uma ideia com você, dar uma sacudida e dizer: vamos para águas mais profundas. Vamos para dentro do Senhor. Vamos deixar o Espírito Santo mover
coisas poderosas em nós e nas nossas vidas. Vamos com tudo. Eu creio que esse ano o Espírito Santo tem muitas coisas. Um exército de jovens, de governo, se levantando, e ele conta com você. Quero deixar aqui o nosso e-mail. Se você foi abençoado, edificado, se esse papo reto falou ao teu coração, fala com a gente. Vai ser um prazer ler, dar um feedback. E eu quero te convidar para domingo, 3 horas, nós vamos falar de inimizades. Vou colocar o tema aqui. Inimizades. Domingo, 3 horas. Quero dizer para você, nós estamos trabalhando um podcast também, Portas de Governo, e nós vamos avisar no nosso canal. 10. Nós vamos falar de um homem que não chegou ao seu destino por causa de um trauma. Aos olhos do homem, um trauma é para parar. Aos olhos do diabo, um trauma é para segurar. Aos olhos de Deus, um trauma é o começo de um governo. Mas que é isso? Vai estar no nosso podcast, beleza? Quero te agradecer por passar esse tempo aqui com a gente. Dizer, tem uma pergunta? Quer lançar o que é ao vivo? Fica à vontade. Tem uma pergunta? Quer lançar lá no nosso e-mail? Pode lançar. Mas eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você nesse quadro novo que Deus nos deu em 2022. O Espírito Santo é assim, e isso ele ainda não tinha me falado. É novo. Papo reto. É um momento que a gente abre o coração, troca a ideia, deixa o Espírito Santo falar poderosamente. Te agradeço demais. Espero você domingo, 3 horas, ali na tardinha, para a gente falar de inimizade. Vamos resolver esse problema aí. Grande abraço, até a próxima. Tchau!